Entrevista do Dia. Muito bem, e quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba hoje é o produtor rural, administrador de empresas e presidente do CIRAM, Thomas Rocco. Ele veio detalhar o censo agropecuário que a entidade, a FAESP e o Senar estão realizando em Araçatuba. Bom dia, Thomas. Faz tempo que você não vem aqui, hein, cara? Bom dia, Marcelo, Jonathan Alves. Bom dia a todos os produtores rurais aí da audiência. Bom dia ao time do CIRAM, que está presente tá lá, aqui ligadinho na sua na rádio. audiência, a rádio Muito dos bem, produtores rurais. Tava com saudade de vir aqui, Pois é, cara, tomar um faz café tempo, com faz vocês, tempo. pra gente colocar a prosa em dia. E quando Em tem projeto bom, compensação, agora, além do projeto de hoje, amanhã vem a Sâmia para falar do Seminário de Turismo Rural. Daqui a pouco já tem Expo também, os microfones estão abertos. Enfim, agora a gente vai tentar recuperar o tempo perdido, não é? Ô, Thomas, vamos começar falando hoje, então, aí, desse censo agropecuário. Qual foi a motivação para o CIRAM, em parceria com a FAESP e o Senar, iniciarem esse programa Integrar em Araçatuba? Marcelo, o programa é um programa estadual. Então, quando a gente olha para a Federação da Agricultura do Estado, ela é uma grande referência aqui para as ações que acontecem para os produtores rurais dentro do Estado de São Paulo. Então, isso é um projeto estadual entre Federação da Agricultura, Senar e sindicatos rurais do Estado inteiro. Por quê? É a base onde os produtores rurais vão estar em contato com essas entidades. Então, eles passam por todos os sindicatos rurais. Araçatuba, nós estamos falando do CIRAM, uma entidade de 80 anos e que atende 15 municípios aqui. Nessa primeira etapa, a gente está falando somente de Araçatuba. Então, a gente vai começar por Araçatuba para depois chegar nos outros 14 municípios que a gente está atendendo. Então, é um projeto estadual que vem para cá com a força de Araçatuba para a gente chegar nesses dados. Tá, quando você fala 14, então vai pegar também os municípios aqui da região de Birigui, porque o CIRAM, a área dele inicial, ela é menor, mas ela vai abranger também Birigui. Isso, exatamente. A gente começa por Araçatuba, depois a gente vai para os outros 6, que são as nossas extensões de base, e aí a gente vai depois, em uma outra etapa, compreender essas outras que a gente chega nos 15 municípios onde há a atuação do CIRAM. Perfeito. Vamos dar uma noção, então, para a audiência da forma prática como isso é feito. Como é que vocês reúnem esses dados ou fazem contatos também com os produtores rurais? Marcelo, ele surgiu de uma intenção da federação, né, de ver que existiam várias ações que estavam acontecendo, mas de maneiras separadas. Então a gente precisava de realmente integrar. Quando a gente olha para entregar, a gente vai pegar as ações, então a gente olha para a Secretaria da Agricultura. O que a Secretaria estava falando? Vamos falar sobre o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, onde foi identificado que alguns produtores, não só aqui na região de Araçatuba, mas no estado inteiro, ainda não tinham realizado o CAR. Isso é uma ação que a gente já está falando aí há praticamente 7, 8 anos, pelo menos, e ainda tem produtores que não realizaram. Quando a gente olha para o Plus Code do Rotas Rurais, que é uma ação essencial, estratégica para o produtor ter mapeado a sua propriedade, para quando ele tem uma emergência ter acesso, também a gente viu que não tem esse acesso. Então, o integrar, ele vai somando, e aí o principal, ele vai dar essa atualização de quem realmente hoje é o homem do campo aqui da nossa região, o que ele está produzindo, qual a relevância que ele tem, para que a gente possa, a nível estadual, identificar as vocações de cada região. Então, quando a gente olha para Araçatuba, a gente está falando de cana, a gente está falando de boi, a gente está falando de outras culturas através dos cereais, mas a gente tem um cinturão que abastece a cidade, que produz as HFs, que produz alface, tomate, rúcula, cebola. A gente tem também aqui os produtores de borracha. É fazer esse mapeamento da região para poder trazer as ações certas, os cursos certos. Então é um programa extremamente relevante e estratégico para a agropecuária paulista. Muito bom. E tudo isso leva em conta também aí, eu não sei se vai ficar apenas de forma institucional ou se vocês depois pretendem divulgar isso. Nós aqui, é claro, vou fazer o pedido desde já, gostaríamos de ter acesso a alguma coisa que vocês possam divulgar, então você já está convidado para, quando concluir, vir aqui para a gente falar. Claro que nós sabemos que a vocação regional sempre foi, e acredito que por muito tempo sempre será, não sei se um dia deixará de ser, mas a gente gosta sempre de falar de empreendedorismo e ainda mais quando é relacionado ao agronegócio. Então volte aqui depois para disponibilizar dados. E eu gostaria de saber se serão abordados, será abordada nesta investigação a questão do ESG, da sustentabilidade também, que é algo que está na crista da onda, né?
vai ser abordado. Então, quando a gente olha para esse mapeamento que vai acontecer dentro aí das propriedades, é um questionário que o produtor que está nos escutando, é importante que você ouça a equipe que o Ciram está contratando. Então, a gente já tem, além ali do nosso coordenador, do Carlos Beluso, o Aldo também está somando, junto com os nossos estagiários. É importante porque ele vai dar o mapeamento. A gente tem informações, né? A secretaria mostra que a gente já tem praticamente aí, o estado de São Paulo deveria ter 20% de áreas preservadas, mas a gente está acima. Nós estamos com praticamente 26% a nível estadual. Então vamos entender a nossa região. A gente tem aqui grandes massivos ali de áreas preservadas que são importantes, que são estratégicas. Os produtores estão preservando, estão cuidando do meio ambiente, estão preservando as suas nascentes, elas estão isoladas. Então, toda essa parte de sustentabilidade e preservação, ela vai estar sendo colocada nesse questionário para que os produtores também possam ficar à vontade para tomar um café mesmo, né? Como a gente sempre fala aqui, o Marcelo e o Jonathan falam, né? Receber com entusiasmo, com prazer, tomar um café e ver que essas informações são estratégicas para o Estado e para o nosso setor. Perfeito. E aí, eu imagino que nesse projeto Integrar haja uma intenção de aprimoramento contínuo da mão de obra agrícola. Afinal de contas, FAESP e Senar, em conjunto com o Ciram, disponibilizam muitos cursos, muita capacitação, muito conhecimento, tanto para o trabalhador quanto para o gestor da propriedade rural. Isso vai ocorrer de forma estratégica e ainda melhor do que já vem ocorrendo, Thomas. Eu sei que o Ciram aqui, se não for o sindicato que mais realiza este tipo de ação de capacitação no Estado, é um dos que está ali no topo. É possível melhorar ainda mais isso? É possível melhorar. Esse é um objetivo que o Projeto Integrar tem, que é a gente fazer mesmo esse mapeamento lá no produtor rural. Então, quando a federação olhou para esse projeto, ele tem como grande objetivo que o produtor rural mantenha o seu maior patrimônio, que é a terra. Então, para isso, ele precisa ser o protagonista. E para ser o protagonista, precisa ter acesso a essas informações que vão fazer com que as políticas possam ser mais assertivas para esses produtores rurais do estado inteiro que estão nos escutando. Então, tem produtores que têm propriedades aqui em Araçatuba, nessa região, mas em outras também do estado de São Paulo. Então, é relevante, Marcelo, é importante, porque ele vai dar, hoje, né, a gente fala em empreendedorismo, tecnologia, tudo se resume a dados e informação. Então, a informação correta é a informação que vai trazer resultado. Essa sistematização de dados ela é muito importante. Mas eu sei também que, dentre os cursos e outras ações, né, programas que vocês promovem aí, juntamente com o Ciram, juntamente com a FAESP e o Senar, existem outros cursos que impactam diretamente a qualidade de vida do homem do campo. É claro que capacitação de mão de obra, que faz ele melhorar a produtividade, também impacta, mas existem outras ações que de forma mais direta lidam com a saúde, com a qualidade de vida do produtor rural. O projeto Integrar também vislumbra este tipo de situação? Vislumbra, porque o produtor rural tem que cuidar do que ele tem de mais importante, que é a saúde dele. Então, de nada adianta a gente plantar, produzir, ser referência não só no Brasil, mas no mundo, a gente precisa cuidar da saúde. Então, quando tem algumas fases do questionário que vão abordar a questão de saúde, é justamente também para a gente entender como posicionar melhor essas ações que falam de saúde no campo. Como é que o produtor está se cuidando? Está cuidando da sua saúde? Isso é importante. Olha como é que nós estamos, a questão do clima, tempo seco, cara, uma série de infecções de vias aéreas superiores que estão acontecendo. Então é importante que o produtor cuide não só das lavouras e do gado, mas também que ele cuide da saúde. Então, mais uma ação. Então, a gente falou da parte dos cadastros ambientais rurais que vão ser abordados. A gente tem a questão do rotas ali, de fazer os mapeamentos, o Plus Code, entender como é que está essa agropecuária aqui dentro do nosso estado, identificar as culturas, identificar quem são os produtores, identificar a forma de preservação, quanto que a gente acredita que seja maior do que realmente precisa. Então, ele é um 360 ali nos dados, mas que vão trazer as informações que são relevantes, importantes e estratégicas para a ação correta, cirúrgico. Perfeito. E Carlos Beluso está lá ajudando você nisso, não? Tem Sempre. Um dedinho dele lá, não? Todas as ações que envolvem Senar e Sebrae tem o Beluso como nosso coordenador, que é uma referência não só aqui para a nossa região, mas o estado inteiro. Respeita, né, muito
Tem o nome dele e o know-how que ele tem. O pessoal liga para perguntar direto, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, estou precisando de ajuda aqui. Beluso que é tem uma referência. Plaquinha de patrimônio nas costas, se você olhar, tá lá escrito Ciram, FAESP, Senar. Ô Thomas, estão me lembrando aqui, e quando eu falei para você, traga os dados aqui para a gente compartilhar, logicamente, eu estou falando de dados genéricos e globais, até porque, em se tratando de dados específicos do produtor rural, existe a LGPD, então estas questões o produtor pode ficar tranquilo. Os dados específicos dele ficarão única e exclusivamente com o Ciram, a FAESP e o Senar dentro do projeto Integrar, não vai ser repassado para ninguém. Não, tá certo, Marcelo, o teu posicionamento está correto. Faz pouco mais aí de 20 e poucos dias, né? Quem acessar as redes sociais ali, o site da federação, vai ver que foi feita uma ação conjunta, onde foram entregues tablets. Esses tablets estão mapeados aí a um sistema, que existe um BI completamente criptografado, essas informações são sigilosas e são preservadas por nós do Ciram, pelo Senar e também pela FAESP, para que o produtor fique tranquilo com que os dados deles estão preservados. O objetivo é chegar a esse censo agropecuário paulista, mas preservando todos os dados e informações que são sigilosas aos produtores. Qual é a previsão de conclusão do projeto integrado, desse censo? Marcelo, são várias etapas. O projeto ele inicia, então, como eu te falei, pela primeira etapa de Araçatuba, mas ele é um projeto aí que deve andar aí pelo menos pelos próximos 2 anos, para que ele possa ser concluído dentro dessa gestão atual que a federação iniciou no início desse ano, a gente concluir e já soltar os trabalhos aí até o final dessa gestão. E aí, depois disso, estes dados serão compartilhados com o poder público, porque no final das contas, a política pública hoje no país, né, ela tem uma influência capital na vida de todo e qualquer cidadão. Não vai ser diferente com o produtor rural. Mas aí vocês pretendem levar isso ao poder público, quer seja governo do estado, mas também as prefeituras, para trabalharem de mãos dadas em favor do produtor rural, Thomas? Sim, Marcelo. Quando a gente olha para a nossa base regional, essa é a nossa missão. Então, quando o Ciram tem 80 anos de história e tem toda a chancela para poder fazer esse projeto junto com a federação e o Senar, o que a gente está olhando, né, Jota? A gente olha para que a gente tem muita informação, a gente tem muito conhecimento, mas a gente precisa estar dentro hoje desse cenário atual, que é a relevância do dado na minúcia. Porque é o que vai fazer a gente poder posicionar a ação específica para o bairro rural, que tem mais vocação para uma cultura, para uma outra região que tem vocação para uma outra cultura, para que a gente possa colocar os produtores em conjunto com outros produtores do estado inteiro, trocando informações, participando de eventos em conjunto, para que a gente possa crescer. Pô, não está fácil, Marcelo, sobreviver no campo, principalmente nesses últimos 2 anos, é muita pancada. É clima, é governo, é câmbio, é cenário internacional. Então é importante que o produtor esteja unido e que as entidades tenham esse nível de informação que vão poder proporcionar ao produtor a ação correta. Perfeito. Olha, hoje eu estou conversando aqui no Jornal da Manhã Araçatuba com o produtor rural, administrador de empresas e presidente do Ciram, Sindicato Rural da Alta Noroeste, o Thomas Rocco. A gente está falando do censo agropecuário que vai ser realizado aí nos próximos 2 anos no estado de São Paulo e também, obviamente, aqui na região de Araçatuba, para ajudar a entender melhor a dinâmica do campo, as necessidades do homem do campo e aí as entidades Ciram, FAESP, Senar, em conjunto, inclusive, com prefeituras e governo do estado, possam melhorar a vida do homem do campo. No final das contas, ganha toda a sociedade, porque tudo que a gente hoje consome vem de onde? Vem do campo, não é? É ele que ajuda e hoje é a principal área da economia que faz rodar, como diria nosso amigo Fenelon. É ele que toca esta locomotiva chamada Brasil, não é mais ou menos isso que Fenelon fala? Um abraço, Fenelon, se estiver nos ouvindo, tudo de bom, cara, gente boa demais. E aí, quem está na audiência hoje de Thomas Rocco? O Jonathan, coloca os principais comentários para mim, que eu não estou conseguindo ver todos aqui, mas está o Zé Roberto Campos, a Alessandra Lemos, o Luiz Boato, vereador, a Patrícia Rasteiro, a Patrícia, inclusive, comentando que também gosta muito do Harry Potter, não é? Muito bem, estão ali o advogado Arthur Júnior, o Rodrigo Piccolini da Nutrio, distribuidora de alimentos, Joãozinho Basílio Bonilha, o Joãozinho da Império,
Quem mais? Marcos Machado, do Laboratório Triatox. Rapaz, mas virou super fã nosso, hein? Rodrigo Treco também. E aí, tem comentários? Não. Tem um monte aí, mas também muito de política. Hoje a gente está mais focado aqui com o Thomas Rocco no censo agropecuário, porém, Thomas Rocco, presidente do CIRAM, quando ele aparece, as pessoas começam a perguntar de várias outras situações e nós estamos há pouco mais de uma semana do que? Do maior evento de entretenimento da Alta Noroeste Paulista, que é a Expo Araçatuba. Tomás, você me permite a gente tocar neste outro assunto também, porque estão me perguntando aqui. Não vai perguntar para ele sobre a Expo? E aí, como é que estão os preparativos? Marcelo, pode tocar, que é assunto legal da gente falar, porque vem muita novidade por aí. Então nós estamos muito contentes, né? As montagens já estão a todo vapor. A gente nunca viu, nesses anos antecedentes, uma venda de ingresso tão robusta, com antecedência como a gente está vendo agora. Eu já garanti os meus lá com o Alessandro. Você foi esperto, você foi esperto e bebeu água limpa. Mas é muito legal, a gente tem a Viva Mais, com uma força de entretenimento muito grande a nível estadual, é uma das grandes referências do Brasil, uma empresa que faz parte da holding da TVT, então olha para a força disso, e especialmente esse ano de 2024, com uma grande novidade que é a vinda da PBR, que é a Professional Bull Riders, que é a maior companhia de touros do planeta Terra, com uma etapa do Campeonato Nacional Araçatuba. Então isso é uma marca muito grande que essa Expo vai deixar. Muito bom. E aí a parte agropecuária, né, aqui que o CIRAM mais diretamente toca, o que vocês estão planejando lá? Marcelo, não tem como a gente pensar em agropecuária com uma bandeira com tanta força quanto a PBR. Então nós estamos recebendo a maior companhia de montaria em touros do planeta. É uma etapa do calendário nacional. Então o pessoal terminou agora Barretos, que foi um sucesso. Tava todo mundo lá daqui da nossa região, os nossos amigos, os nossos colegas. A força da PBR é muito grande. Então é a maior referência que tem. Vai entregar um evento de relevância nacional aqui. Então a gente fica feliz de ver a agenda do parque ocupada o ano inteiro. Isso era uma das missões lá do início da gestão. E que a gente trouxesse aqui para dentro grandes marcas. Então hoje temos ali 3 grandes eventos nacionais da BQM. A maior do Brasil, sem dúvida é uma das maiores do mundo. E agora a gente está com uma grande bandeira de entretenimento e com a maior companhia de montaria em touros do planeta, que é a PBR Brasil. Perfeito, perfeito. Serão aí, salvo engano, deixa eu ver, 4 dias de festa? Quinta, sexta, sábado e domingo. Forte e intensa. 13, não, 12 a 15. 12 a 15. 12, que é quinta até 15. Muito bem. Eu, salvo engano, deixa eu ver, meus filhos pediram 2 shows, 13 e 15. 13 e 15 eu tô lá. Acho que um dia vai ser Luan Santana e Veig, o outro vai ser Jorge Mateus e um outro rapaz de trap que eu não conheço. Enfim, a molecada vai, a gente vai junto também, porque a Expo é tradicional, não é? Muito bom, muito bom. Thomas Rocco está só sorridente aqui, então está sendo bom para o CIRAM, está sendo bom para a sociedade, é isso. Você que não comprou o seu ingresso, agiliza, porque não que possa faltar, mas não corra o risco, não é? Porque a estrutura, rapaz, se o Grupo Viva Mais fizer como fez no ano passado, é sensacional, gigantesco, é coisa de primeiro mundo, que não deve nada para nenhum dos grandes shows do país, hein? De jeito nenhum. A experiência que a Viva Mais proporciona para quem passa é uma experiência única e que vale a pena estar lá para ver. É um modelo compacto, intenso, de acordo aí com a realidade da nossa região. Vai bombar, já está bombando, os sócios do CIRAM já estão aquecidos, estão pegando seus adesivos, estão comprando seus ingressos com antecedência, fazendo uso do desconto, que é o benefício do sócio do CIRAM. Então, só coisa boa. Muito bom. E aí estão me lembrando aqui, Thomas, de uma outra ação muito impactante, e eu acompanho desde o início ela, que faz inclusive uma conexão com os programas de governo, basicamente de todos os candidatos a prefeito de Araçatuba, que é o das fontes à foz. Eu li todos os programas de governo e todos eles falam, e não poderia ser diferente, em recuperação de nascentes, preservação de matas ciliares, das margens dos rios. E aí, assim, eu fico pensando, poxa, estão falando isso, é muito legal, mas seria importante que colocassem lá o das fontes à foz, porque é um programa que já existe, é bem sucedido. Compensa mais você abraçar o que está dando certo do que tentar reinventar a roda. Como é que está o programa? E vocês chegaram a conversar com
os candidatos para falar, olha, já existe, ele já está funcionando, já deu certo, basta que você incorpore ao seu programa de governo e vamos reflorestar tudo aqui que está degradado? Marcelo, o Fontes Afós, ele está na melhor fase da história dele. Então isso aí é mérito dos nossos diretores, especialmente do Fábio, que é o capitão aí, a grande referência do Fontes Afós. As marcas grandes, as marcas sólidas já estão aderindo, então quando você vai lá no Córrego dos Espanhóis, você já vê aí grandes marcas que estão fazendo parte do programa, e hoje ele já está aí com praticamente ali as nossas áreas já estão com 15 a 18 meses, ele tem uma metodologia já toda específica, ele tem uma forma própria, né, de já ter a sessão, a adesão aí dos produtores, então a gente está com ele de pé, passando pelo melhor momento, sem dúvida, parte das candidaturas já tem conhecimento desse programa nosso, que ele já está com uma relevância, então sustentabilidade é bandeira importante, eles com certeza já estão por dentro, estão sabendo em como que ele trabalha, qual é a forma que ele trabalha, e esse grande exemplo tem que tomar conta do nosso município inteiro, da nossa região inteira, do estado do Brasil, porque tem uma metodologia única de atuação e principalmente traz um conceito de agricultar florestas em um período muito rápido, mérito aí do Ciran, junto com os nossos diretores, especialmente ao Fábio aí, que é o grande capitão. Muito bem, mas eu sei também, não é mas sei também que a FAESP tem uma cartilha, acredito que este seja o nome, que ela compartilhou e eu acredito que o Ciran tenha passado para frente, chamada Prefeito Amigo do Agro, que visa exatamente fortalecer o compromisso dos candidatos com o setor rural. Então ali já está tudo sistematizado. Eu tive acesso a um documento em PDF que é bem interessante, que na verdade também coloca a federação à disposição para parcerias com estes candidatos e futuros prefeitos, visando favorecer o agronegócio de forma geral, mas principalmente o produtor rural. Todos eles foram entregues, vocês têm lá, se alguém eventualmente não pegou, para entregar, não só para Araçatuba como para a região. Marcelo, o documento é estratégico, o documento é relevante. Por quê? Quando a gente olhou para o Estado, a gente viu, cara, como a gente falou agora aqui, né, do nosso amigo Fenelon, né, quem é a grande locomotiva que segura o Brasil? É o agronegócio, né, JJ? Só que aí o que acontece? Não adianta aquela fase que o pessoal vem e fala assim, não, tô junto aí, estamos junto com o agro, somos amigo. Não, você vai firmar esse compromisso com os produtores rurais, você vai firmar esse compromisso com a região, e esse documento ele engloba esse compromisso feito pelos época pré-candidatos, candidatos atual, com o agronegócio, com os produtores. Então as pautas estão elencadas, então a questão de a gente olhar para sustentabilidade, para a gente olhar para acesso, para a gente olhar para saúde no campo, para a gente olhar sobre a questão aí do ITR, que é pauta agora do mês de setembro. Não adianta você querer subir o valor dos impostos dos produtores rurais, que eles estão extremamente pressionados, estão estrangulados. Então você tem que assumir esse compromisso de dar acesso. Então se o produtor tiver um problema, a gente falou aqui no começo da entrevista, se o campo sofre, a cidade não come. Então se você tem um problema de excesso de chuva, o que vai acontecer? Não vai chegar comida aqui na cidade. Acesso, infraestrutura, tem que dar apoio aos produtores rurais. Esse é um documento estadual, mas depois o Ciran colocou um outro documento que fala mais dessa estratégia a nível regional nesses municípios que a gente tem mais atuação. Parte deles está andando muito bem, alguns a gente vai precisar olhar, mas o importante é isso, né? Que a gente tem esse diálogo com 15 municípios aqui da nossa região e olha o tamanho que essa área tem para a gente poder falar de agropecuária, para a gente falar de melhoria e áreas distintas, né? De várias culturas. Então, importante a gente vem para o projeto integrar, a gente olha para esse censo, a gente olha para o ano político, a gente está em meio aí a grandes eventos, então é muita ação ali acontecendo. Isso aí só é importante quando a gente tem o Ciran e a gente tem o apoio aí de todos os diretores que estão trabalhando unidos, juntos, para que isso possa chegar aí para você, produtor. Creio que seja muito importante, Thomas, esta sua fala, porque durante um bom tempo, eu me lembro, e a gente já falou sobre isso aqui, eu e você, e também em outras situações, durante muito tempo, o Ciran foi visto como um sindicato dos grandes pecuaristas, e não é nada disso. A grande maioria dele hoje é de pequeno, né, de pequeno e médio agricultor,
E também ficava-se com uma impressão de que o Ciran existe só para tocar exposição, fazer evento. E, na verdade, hoje, quem tiver um mínimo de senso crítico e olhar para o Ciran, percebe que o sindicato... Aliás, a gente fala sindicato, dá a impressão, né, que tem aquela velha estrutura gigante de sindicato, que as pessoas que estão lá dentro se valem disso. E aí, assim, vamos quebrar aqui, nesta reta final da entrevista, crenças limitantes. Maior parte dos associados do Ciran, que eu acredito que já deve estar perto de 500 aí, é de pequeno produtor rural. O Ciran, para muito além da exposição. A exposição é um evento, tá? Talvez o maior durante o ano, mas é um evento de diversos, mais de 40 que vocês realizam só dentro do recinto, fora aí mais de 300 cursos de capacitação, programas, ações da FAESP e Senar, e esta parte estratégica de costurar o desenvolvimento com o produtor, o poder público, com a empresa, com o mercado particular. Enfim, a existência do Ciran ela é estratégica para o agronegócio. Não fosse o Ciran aqui, talvez, muito provavelmente, tudo isso que hoje nós estamos falando não existiria, como o projeto das fontes à Foz, sabe-se lá se o Plus Code poderia existir por meio de outras entidades, mas não com a facilidade que o Ciran oferece, dados sistematizados sobre os seus associados. Então as pessoas precisam entender a importância da entidade, a importância estratégica dela para o desenvolvimento da agricultura, das criações, do agronegócio de forma geral e valorizar, não é? Afinal de contas, aí são mais de 80 anos de história, tradição e agora de inovação também, com a atual diretoria. É isso, Marcelo. O Ciran existe para cuidar dos produtores rurais. E assim nós fazemos. Produtores rurais. Pequenos, médios e grandes, mas produtores rurais, indiferente da cultura, indiferente do tamanho. É para isso que a gente existe. É para que a gente traga informação de relevância, informação sem viés especulativo. Então o Ciran está lá para isso, para oferecer benefício na veia desses produtores. Então você olha toda essa rede de parceiros estratégicos que a gente tem. Quando o produtor está lá dentro, o nosso grande carro-chefe, a nossa grande bandeira sempre é a parte do expediente, aos meninos aí que estão nos escutando, a nossa equipe, que é referência quando a gente olha para serviço aí do agronegócio, a contabilidade rural, estratégico, é Ciran. Transformações de vidas, a gente falou aqui de ações que a gente tem realizado com o Sebrae, com o Senar, isso transforma a vida, isso muda a realidade de quem está nos escutando, do produtor. E como terceiro grande pilar, é atrair aqui para a Alta Noroeste os maiores eventos do Brasil, para não falar do mundo. E temos feito isso aí de uma maneira intensa. Então a gente está olhando aí para a agenda do recinto, ela cada vez mais ocupando o ano inteiro. Então essa movimentação é a nossa missão, que é cuidar do produtor, transformar vidas e atrair para cá, para a nossa Alta Noroeste, para Araçatuba, os maiores eventos do Brasil. É isso, você produtor rural que está nos acompanhando, atenda o Ciran, a FAESP e o Senar. Responda a pesquisa, porque no final das contas é você que vai se valer de toda a estratégia que eles vão elaborar a partir de dados precisos sobre o agronegócio. Desde já, quero mandar os meus abraços, vamos lá, se eu esquecer Jonathan e Thomas, me lembre, Patrícia Rasteiro, Alessandra Lemos, a Mariana, a Lucilei, a Denise, o Antônio Carlos, o Douglas, o Beluso, a Rebeca, a Beth, a doutora Joana e a Priscila, que estão lá também. A Lu, eu falei Lucilei. É Lucilei o nome dela, Thomas? A Lu, não é? Lucilei. A Lu. Ao Cowboy, ao Silvio, a todo mundo que continua por lá. Esqueci de alguém? Acho que basicamente é isso, né? Jonathan Alves tem que passar lá para tomar um cafezinho. Já mandou pro Carlos Beluso também, então... Claro. É isso. Thomas, quero muito te agradecer pela participação hoje. Desejo tudo de bom para o Ciran. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande lá pela entidade. Passarei lá porque ainda tenho mais ingressos para comprar, para expor. Vou tomar um cafezinho com vocês e a gente fala um pouco mais sobre o bom conteúdo que vocês sempre disponibilizam, tá certo? Obrigado Marcelo, obrigado Jonathan. Cara, sempre muito legal estar aqui, a gente bater um papo, tomar um café, abrir a semana, energia astral lá em cima, cara, gostoso demais. Obrigado. Muito bom. Valeu. E continua aí que a gente faz uma última gravaçãozinha depois que o programa terminar, tá bom? Porque agora já são 9h24. Repita. 9h24. Jornal da Manhã, Araçatuba.